e assim por diante. O que foi feito ao longo dos anos? Só soltaram esse caminhozinho de tropeiro, digamos assim, né? Exatamente. Então, uma estrada cheia de curvas, uma estrada cheia de incidentes. Exatamente. Tanto é que a maior incidência de acidentes ocorre exatamente nos trechos em que você tem curvas e mais com motoristas autônomos, porque eles estão aproveitando ao máximo a única coisa que eles têm sob controle, que é o tempo de direção entre os portões. Muito bem, falamos de acidente aí, mas não é só isso, né? Falamos de roubo, de acidentes. Agora, você vai falar de imagem da empresa, tem um problema que também não se mede, portanto, não existe, né? Que é o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. É um número, né, chato de se falar, mas é uma realidade. É uma realidade, aí já foi, né, comentado por várias reportagens em vários veículos, em várias mídias. Exatamente. 100 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente por ano em mais de 1.800 pontos, né, normalmente postos de abastecimento ao longo das estradas brasileiras, né? Então, isso daí não dá para transformar em dinheiro, né? Mas tenta imaginar você como um gestor de transporte, né? Se você puder fazer algo para gerenciar esse risco e não fizer, né? Como é importante, né, você saber que existe esse problema e que existe forma de se combater isso daí. Assim como os outros também, como acidente. Isso que eu pergunto para você, o que as empresas hoje estão fazendo, o que elas estão... Tem uma questão aqui que a gente tinha reservado para você, que é a seguinte: o que uma gestão mais adequada e mais eficiente do transporte vai impactar na produtividade, tanto do transportador como do embarcador? Vamos lá, esse é um assunto muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Existe um paradigma que você só vai ter segurança se você diminuir a velocidade dos veículos, né? É um paradoxo, né? E que nós conseguimos provar pela experiência na gestão de modelos de gerenciamento de riscos que isso é exatamente o contrário. Quanto melhor a produtividade dos ativos usados no transporte, quando eu falo ativos é o cavalo, né, o caminhão, a carreta ou o bitrem, né, e os motoristas, que são os principais ativos, quanto melhor a produtividade desse conjunto, ou seja, só para abrir um parênteses aqui, como é que você consegue uma logística melhor e diminuir esse custo logístico de 164 bilhões de reais que o Brasil tem de transporte hoje, né? Especialmente transporte rodoviário de cargas? Você só vai conseguir se for o estilo avião. Avião se ganha dinheiro, né, ou se deixa de perder dinheiro se ele estiver sempre no ar. Ele não pode parar um minuto, né? E sempre cheio. Tá sempre, desceu, fez o que tinha que fazer, subiu. Isso. É a coisa mais simples do mundo, né? Caminhão também. Caminhão parado e vazio é dinheiro jogado fora. Para todo mundo, né? Quando você está lá precisando de um veículo e ele está no teu pátio esperando para descarregar e você não consegue enxergar isso, né? O ativo está na tua cara, mas você não consegue enxergar isso. E você tem que pagar estadias, né? Horas extras de equipe de descarregamento, enfim. Como é que você melhora isso? Tendo o conceito de uma central de tráfego. O ideal seria isso, né? Uma central de tráfego que conseguisse gerenciar não só que esses ativos estivessem em permanente movimento, carregados de preferência, e ao mesmo tempo essa central gerenciaria o risco. O que nós vimos, né, no caso de alguns clientes nossos, eu posso declarar isso, porque é um fato já público, né, na Unilever, por exemplo. Tinha-se uma taxa de acidentes da ordem de 8 acidentes para 10 mil viagens. Ao passo que se implementou medidas de gestão de risco, de treinamento, conscientização de motoristas e assim por diante, esse número caiu para 2,7 acidentes para cada 10 mil viagens, uma queda fantástica de 65%. Agora, teve mais um evento que foi melhor ainda. A Unilever ela tem o que se chama de circuitos estáticos, né? São modelos de transporte onde antes houve um planejamento para que o caminhão ele não pare. Troca-se os motoristas, né, para descansarem, mas o caminhão não para de uma fábrica com centro de distribuição para pegar sal aqui, deixa ali, pega a maionese. Quer dizer, ele faz o caminhão andar em constante movimento, né, dentro de uma rota já previsível, motoristas treinados,
uma central de monitoramento acompanhando esses tempos e movimentos. E o resultado? Esse número caiu para 0,8 acidentes para 10 mil. Nossa. Fantástico, né? Ou seja, o que se notou aí? Você aumentou a produtividade, ela diminui o custo de transporte, isso não só economizou para a indústria, para a Unilever, mas também para os transportadores, porque o transportador rodoviário de cargas não quer que o seu ativo fique parado e vazio, ele quer que ele esteja em movimento. Quer dizer, aplicou-se digamos, princípio do avião. Do avião. Trouxeram isso para alguém pensou nisso também, agora trouxe para o transporte. Só que para isso tem que ter planejamento e alguém gerenciar. Interromper o Darcy, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, é que o nosso horário de intervalo já está chegando e o Caetano já está me sinalizando aqui que o assunto está gerando muita pergunta dos internautas. Vamos selecionar uma, Caetano, para a gente poder fazer isso agora, antes do intervalo. Bom, primeiro bom dia Darcy, Gilberto. Seguinte, tem gente de Portugal falando com a gente, tem gente de São Paulo. Eu vou escolher aqui rápido uma pergunta que é da Laís, de São Paulo. E ela pergunta o seguinte, Darcy: o que o entrevistado pensa sobre a linha férrea brasileira? Ela poderia ser melhor? O quanto essa utilização aumenta nos custos do produto? Ferrovias são boas ou ruins para a logística? Bom, primeiro, a resposta é sim. A ferrovia é excelente para a logística, especialmente para as longas distâncias, né? Vamos pegar, eu gosto de fazer a comparação com os Estados Unidos porque as dimensões territoriais dos Estados Unidos são equivalentes ao Brasil. É uma sociedade orientada para consumo. E o que acontece lá? As mercadorias de baixo valor agregado, né, grãos, por exemplo, são as longas distâncias, se utiliza ferrovia. E os caminhões são usados para fechar as pontas. O que acontece no Brasil? Né? Se não me engano, não sou especialista em ferrovia, mas parece que tem 29 mil quilômetros de ferrovias apenas no Brasil. Nós estamos falando de 1.600.000 quilômetros de rodovias e 29 mil míseros quilômetros de ferrovias, com um problema de bitola. Tem bitola lá de ferrovia. Um mais largo, 1,2 metros e outra de 1 metro. Não existe o que se chama de terminais intermodais, em que o ideal seria, por exemplo, para exportação, né? Por ferrovia, o grão chega no porto e aí ele vai, uma boa infraestrutura portuária, que é um outro assunto, não sei nem se a gente vai entrar nisso, né? E aí ele vai embora pelo navio. Então a ferrovia, o risco de acidente ele fica mais... Existe acidentes também de descarrilhamento, mas em termos de perdas humanas, isso é drasticamente inferior. E mesmo a possibilidade de acidentes diminui em relação ao transporte rodoviário também. Olha, nós temos experiência que estamos acumulando recentemente. Eu te digo que, diferentemente do transporte rodoviário, em que o problema é o motorista extremamente cansado, que dirige numa velocidade incompatível numa curva, hoje o problema que você tem nas ferrovias é problema de dormentes que estão apodrecidos, né? Favelas que crescem em torno das vias. Mas também. O principal problema é descarrilhamento mesmo, né? Em que é um problema, você vai ter que trocar a malha ferroviária, além de crescê-la, ter esses terminais, porque não adianta, né? Nenhum trem chega na farmácia, né? Nenhum trem chega lá no shopping center. Você sempre vai precisar de um caminhão. O que vai precisar ter é essa integração dos modais de transporte. Ok. Gente, nós vamos para o nosso intervalo agora. Voltamos já com mais informações com o Darcy Centro do Cato, nosso convidado de hoje. Gente, já voltamos aqui no nosso Urban View. Agradecendo aí a participação intensiva no chat. Eu vou pedir para o Caetano colocar mais uma pergunta de vocês aí no ar, porque tem bastante coisa acontecendo. Bom, a pergunta de agora vai de Portugal, o Miguel Souza, que fala de Lisboa, e ele faz a seguinte pergunta: a gestão de transporte é a gestão da movimentação física de pessoas e bens entre pontos diferentes. A gestão de transporte utiliza sistemas avançados de comunicação e informação, o que permite a recolha de dados que servem para melhorar as operações de veículos e instalações. Isso é importante? Sem dúvida. Eu não diria que é importante. É elemento
essencial, é um pilar, né? Aliás, é um dos pilares de um modelo de gestão de risco, né?